Olá pessoal, vamos para a aula da função cont_c e cont_cs. Essa função, pessoal, ela é muito importante, que ela traz para a gente a contagem de um item específico, tá? Na verdade, quando a gente fala da cont_c é um critério só, então é a contagem de um item específico, e no cont_cs é a contagem de vários itens específicos. E quando a gente tem uma tabela no banco de dados, muitas vezes nas empresas a gente precisa, quando a gente vai apresentar relatório gerencial, né, quando a gente vai apresentar as informações, é muito importante que a gente faça esse resumo. Ou, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que a gente está falando de banco de dados, né? Então, se a gente está falando de banco de dados, a gente pode ter milhares de pessoas cadastradas nesse banco de dados. Vamos supor que queira fazer alguma campanha de marketing, essa empresa quer fazer alguma campanha de marketing e quer saber qual é o estado que mais tem pessoas cadastradas, né? Como que a gente consegue fazer isso? Pelo Excel, através do cont_c, a gente consegue fazer através dessa função, a gente consegue fazer com que o Excel retorne para a gente qual é a quantidade de cada estado, né? Então, por exemplo, quantos cadastrados tem no estado de São Paulo, quantos tem no estado de Minas, quantos tem no estado da Bahia e por aí vai, tá? Então, essa função é muito importante, muito utilizada nas empresas. Bom, aqui no nosso exemplo, a gente tem aqui uma tabela com lojas da franquia X, né, onde tem lojas nesses 4 estados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Bahia. Aí a gente tem 8 lojas espalhadas por esses 4 estados. E aqui os dois problemas aqui em questão, eles são os seguintes, tá? Eu fiz da mesma forma que na aula da função soma_c e soma_cs, onde a gente tem aqui nesse primeiro quadro aqui, a gente vai utilizar a função cont_c, que é apenas um critério, e aqui na de baixo a gente vai utilizar a função cont_cs, quando a gente quer saber, quando a gente quer fazer a contagem de mais de um critério, né? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro quadro, o problema pede que a gente retorne, né, automaticamente através de função a quantidade de lojas de um estado em específico, né? Aqui no segundo, onde a gente tem mais de um critério, que no caso a gente tem dois, que aí retorna a quantidade de lojas de um estado em específico e mais de uma cidade específica também, ou seja, tem que bater o nome do estado e tem que bater o nome da cidade, né? A estrutura da fórmula cont_c, a gente vai ver que ela é bem semelhante à estrutura da soma_c e da soma_cs que a gente viu anteriormente, tá? A única diferença é que o soma_c ele traz a soma de itens, né, de valores ali que estão ali dentro da célula. E aqui no caso ele vai fazer a contagem, né, como se ele contasse quantos tem. E no soma ele faz a soma. Então, por exemplo, eu quero saber a soma de vendas desse estado específico, usando a soma_c. Ah, não, eu quero saber quantas lojas tem em cada estado, usa o cont_c, que é a contagem, né, quantidade. Bom, vamos lá então. Aqui no caso da primeira questão a gente vai usar o cont_c, né, onde o Excel quer, aqui a gente vai falar para o Excel retornar para a gente a quantidade de lojas em um estado específico, tá? Então vamos lá, vou puxar o igual, que é o nosso sinal, nosso caractere que identifica para o Excel que vem uma função por aí, e quando coloca cont, ele já traz as funções que começam com cont, tá? Outras duas funções que são um pouco utilizadas, a gente não vai ver aqui, tá? Mas se você tiver alguma necessidade, alguma demanda, pode me mandar que eu explico mais para você. A Continum, ele calcula as células que tem número dentro dela, tá? Em um intervalo que você pré-definiu, ele fala, olha, dessas tantas células que você selecionou, quantas tem número ali dentro. E a ContiValores, ele retorna a quantidade de células que não estão vazias, que tem qualquer tipo de valor ali dentro. Mas não é o caso aqui, só para ter uma noção do que é que a gente vai ver a cont_c, tá? Então é cont.c a fórmula, vou abrir parênteses. E olha que a estrutura é bem tranquilo, onde ele tem duas partes, uma parte é o intervalo, ou seja, onde que ele vai buscar esses valores, e a outra parte é o critério. Qual é o valor que ele vai buscar naquele intervalo que a gente pré-definiu, tá? Então vamos selecionar um intervalo de células aqui. Bom, aqui a gente quer saber quantas lojas tem em um estado específico, então a gente vai ter que selecionar
a coluna do estado, dos estados, tá? Então tá aqui na coluna D, eu vou selecionar, aqui eu estou clicando com o lado esquerdo do mouse, vou arrastar até aqui embaixo, soltei, aí ele já vem e já preencheu aqui na fórmula pra gente, da célula D5 até a célula D12, tá? Então eu vou dar um ponto e vírgula aqui, agora ele passou para a parte do critério, onde está o valor que ele vai buscar nesse intervalo que a gente predefiniu. E a gente quer que ele fique aqui na célula G4, né? Então eu cliquei aqui, é aqui que a gente vai colocar o nome do estado que a gente quer, né? Aí é só fechar o parênteses e dar um Enter e a fórmula está pronta. Ele está zero, né? Claro, porque a gente não tem nenhum estado em branco aqui, né? Nenhuma loja com estado em branco, então por isso que ele está zero. Então vamos colocar aqui o estado. Bom, vou colocar estado Bahia. Bahia, ele tem uma loja, que é a loja G, né? Agora eu vou colocar o estado São Paulo, SP. SP tem 3 lojas, que é a loja A loja B e a loja H. Então o que o Excel faz? Ele pega esse valor que a gente colocou aqui dentro, né? Por exemplo, SP, e ele vai contando. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ele vai contando no intervalo que a gente pré-definiu. Então se colocar Minas, tem que ter duas. Tem duas aqui. Tá? Eu vou deixar São Paulo para a gente fazer o exemplo de baixo. Então essa foi a função CONT-C, tá pessoal? Onde ele faz a contagem de um item específico. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo só o estado, só quantas lojas tem em um estado específico, quantas vezes esse estado aparece nesse intervalo que a gente pré-definiu. Tá? Agora, se a gente quiser mais de um critério, então, por exemplo, eu quero saber quantas pessoas são do estado de São Paulo e quantas são homens. Então eu quero saber os homens do estado de São Paulo em um banco de dados de cadastro de clientes, por exemplo. Então a gente utiliza o CONT-CES. Tá? Aqui no caso do nosso exemplo, o problema em questão ele pede o estado e a cidade específico. Então quero exatamente daquele estado e daquela cidade. Então, se a gente lembrar da função da aula de C que a gente viu, lembra as funções E e OU dentro da função C? Aqui no CONT-CES é como se tivesse uma função E aqui dentro, ou seja, tem que ser desse estado e tem que ser dessa cidade. Aí ele faz a contagem desses registros que ele achou no intervalo que a gente pré-definiu. Tá? Então vamos calcular isso. Vamos ver como que é a estrutura da função primeiramente. Eu vou puxar aqui igual a cont.cs e não mais .c. Tem que ter o S, né, no plural. Abre parênteses. Aqui a gente observa que a estrutura é a mesma. A única diferença é que se a gente quiser mais critérios, a gente vai colocando um ponto e vírgula e vai fazendo ao lado. Então, por exemplo, primeiro a gente coloca o intervalo do primeiro critério, tá? Então o primeiro critério é estado. Então onde estão os estados? Estão aqui na coluna D. A gente coloca o intervalo desse primeiro critério, dá ponto e vírgula, e a gente seleciona aqui onde está o primeiro critério. O primeiro critério é nessa célula G8 que a gente vai informar o valor dela. Então a gente seleciona ela também. E agora, como que a gente faz para colocar os dados do segundo critério? Só dá ponto e vírgula, ele vai para outra parte, aqui ó, intervalo critérios 2, né? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai selecionar o intervalo da cidade, com o nosso segundo critério cidade. Onde estão as cidades na nossa tabela, na nossa matriz de dados? Estão aqui, na coluna C. Então a gente vai selecionar, apertando, arrasta até embaixo, seleciona aqui, ele vem já preenche na fórmula para a gente C5 até C12, que é o que a gente selecionou. Vou dar ponto e vírgula. Agora a gente identifica o critério, esse segundo critério. Em qual célula a gente vai digitar o nome da cidade para o Excel fazer essa busca? Bom, é aqui na célula G9, certo? Então ele ficou selecionado. Aí agora é só fechar o parênteses, tá? E dar OK. Tudo pronto, perfeito, tá pessoal? Então aqui vamos fazer o teste. Vamos supor que a gente queira as lojas do estado de São Paulo. Ó, por enquanto ainda está zero, porque ele está buscando aqui, nesse exato momento, ele está buscando qual é a loja que tem o estado de São Paulo e a cidade em branco. Nenhuma, não tem nenhuma cidade sem preencher. Né? Se tivesse, ele ia retornar aqui pra gente, mas não tem. Então vamos colocar aqui a cidade que a gente quer. Bom, vamos colocar a cidade de São Paulo, que aparece duas vezes, a loja B e a loja H. Eu vou colocar aqui, São Paulo, cidade. São Paulo. Vou dar um Enter, ele traz duas aqui. Tá? Então, pessoal, observa aqui, o que ele faz é o seguinte, ele faz a contagem
dos registros das linhas na nossa matriz que correspondem a esses dois critérios que a gente selecionou. Então, voltando para aquele exemplo que eu estava falando do banco de dados de pessoas, de clientes cadastrados, então vamos supor que eu quero pessoas que sejam é, homens, né? Eu quero homem do estado de São Paulo. Então a gente vai colocar em um critério do estado de São Paulo, no outro critério homem, e ele vai trazer essa quantidade para a gente, vai fazer essa contagem para a gente, tá? O Excel faz. Isso é muito utilizado nas empresas, é muito importante que a gente treine bastante essa função. Essa aula a gente acaba por aqui, foi uma aula relativamente curta, mas o objetivo é esse, a gente com poucos ensinamentos, a gente praticar bastante. O que vai determinar se você vai ter sucesso ou não vai ser o quanto você pratica, o quanto você estuda isso que a gente está aprendendo aqui. Tá? Se tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode mandar para mim, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer. Outra necessidade que tem, que a gente não viu aqui no exemplo, e vocês têm que aprender isso, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. E bons estudos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo seu tempo aqui nessa aula. Sucesso, até a próxima aula. Muito obrigado.